Vou fazer o seguinte, ontem foi aí a partir do Jornal Nacional que a coisa teve esse desdobramento que tomou conta das manchetes exatamente como antes. E aí eu estou na linha justamente com o advogado que desistiu do caso. A gente está, na verdade, com o link, nosso repórter Bruno Tálamo. Nós estamos com o doutor José Edgar da Cunha Bueno Filho, que vinha atendendo essa mulher que denunciou o Neymar por estupro, mas acabou deixando o caso. O que acontece muito quando os advogados percebem que cliente está mentindo ou descobrem isso. A gente viu o doutor Silvio Guerra com a ex-paquita, com a Pitucha, né? O que aconteceu? Ela mesma se cortou, arrumou toda aquela explicação, mas ele, como advogado experiente, viu que se tratava realmente aquele vídeo, abandonou o caso. Parece que pode ter acontecido a mesma coisa com o doutor José Edgar da Cunha Bueno Filho. Boa tarde, Bruno Tálamo. Oi, Sônia Abrão, boa tarde para você, boa tarde ao público de casa que nos acompanha. Realmente a notícia aí que caiu como uma bomba, né, envolvendo toda essa questão desse caso do Neymar e da garota que o acusa de estupro. E aqui ao meu lado está o doutor José Edgar, ele que advogava, como você bem disse, para essa garota que fez essa acusação seríssima ao craque Neymar. Não advoga mais, o doutor afirma que ela teria relatado para ele que foi agredida, porém registrou o caso em uma delegacia aqui em São Paulo como estupro. A partir daí, o senhor e seu escritório abandonaram o caso, doutor. Obrigado pela oportunidade, Bruno. Só deixar uma questão aqui técnica, nós não abandonamos o caso, né? Na verdade, nós renunciamos à procuração que nós tínhamos, tá? Isso é uma questão importante, porque o abandono parece que deixamos abandonada a cliente, né? Sim, não, nós renunciamos por conta de uma série de questões que eu vou agora mencionar e que acabaram se tornando públicas, né? Mas, basicamente, a minha avaliação do caso, desde que me foi trazido, tanto os relatos quanto as provas, foi de que o caso deveria ser encaminhado como um caso de agressão, tá? E não de estupro. Então, essa era a minha estratégia desde o início, que a gente deveria ter seguido caso eu continuasse no patrocínio da causa. Houve algumas conversas que foram Só um ponto importante, essa questão específica, se é agressão, se é estupro e tal, isso é uma prerrogativa que o advogado tem, né? Eu sou técnico para avaliar no melhor interesse do cliente, como conduzir o assunto. E um ponto importante também é o seguinte, o fato, é muito comum também isso, né? Eu não sei quem está lá no estúdio, nos ouvindo, deve ter algum profissional também, que às vezes a pessoa captura o caso como estupro ou qualquer outro tipo de delito, e no curso das investigações, aquele caso evolui para um outro tipo de delito, e o Ministério Público, que é, na verdade, quem tem o titular de uma eventual ação lá na frente, ele, analisando o conjunto da prova, ele decide qual é o caso que deve ser adotado, se é um crime X ou um crime Y. Tá bom? Mas, na minha avaliação, seria um caso de ameaça. O senhor não sabia que ela iria registrar esse boletim de ocorrência como estupro? Ela foi sozinha à delegacia? Ela não foi na companhia de um advogado? Desculpa, eu não tenho conhecimento se ela foi sozinha ou não. Eu já não estava no patrocínio do caso. Eu já tinha renunciado, já tinha dito para ela que eu ia sair do caso. Ela, no meio de uma conversa comigo, ela já estava um pouco mais abalada psicologicamente. Ela começou a fazer uma série de pressões e tal, uma troca de mensagem mais ríspida comigo. E eu falando, acalmando ela, olha, a estratégia legal não deve ser essa, e até que ela manda uma mensagem duvidando da minha idoneidade. Aí eu falei, olha, então vamos parar por aqui, e eu estou saindo do caso, renunciando, meu sócio vai encaminhar para você toda a formalização dessa renúncia e entregar todos os documentos. Então, o que aconteceu depois, né, eu não tenho conhecimento se ela foi com o advogado ou não, ok? Nessas conversas que foram divulgadas e que vieram a público ontem, ela afirma categoricamente para o senhor que ela quer vingança, ela quer acabar com a carreira desse pipoqueiro, abre aspas para a fala dela, e ela diz também que foi estuprada categoricamente e espancada. Porém, para o senhor alega aqui que ela tinha dito para o senhor que foi somente espancada e que o boletim de ocorrência seria de agressão e não de estupro. Mas nessas mensagens ela afirma que foi estuprada para o senhor. Exato. Ela, na verdade,
ela já estava muito abalada, né, psicologicamente já, né? Então ela estava querendo tomar uma atitude mais ríspida. Mas enfim, só abrindo parênteses, porque isso é muito importante. Eu não tenho essas mensagens em nenhum momento foram divulgadas, que foram apresentadas ontem por mim. Eu fui pego totalmente surpresa, porque são mensagens confidenciais, tá, que não podem ser reveladas entre cliente e advogado. Tá? Mas, enfim, chegou por alguma fonte para o repórter e eu me senti na obrigação porque meu nome estava ali mencionado via público, porque até então estava me mantendo totalmente afastado de qualquer questão, até porque a minha postura profissional é sempre evitar exposição midiática, me senti na obrigação de vir explicar o que estava acontecendo. Mas nessas mensagens, como de fato você perguntou, ela queria... estava muito agressiva e tal, e foi quando iniciou o término da nossa relação. Porque depois ela continua tal, e ela fala uma coisa mais dura para mim, e eu falo, e então eu chego com a renúncia. Então. Com relação ao encontro que você teve com os representantes do Neymar, 3 advogados, né, pelo menos essa é a informação, 3 advogados do atacante Neymar. O pai do Neymar, inclusive, veio a público e disse que, em um determinado momento da conversa, vocês queriam uma espécie de, abre aspas, cala-boca, para que essa história não vazasse à mídia. Vocês queriam dinheiro. O que o senhor pode dizer a respeito disso? Não, primeiro que quem me conhece sabe que eu jamais faria isso. E quem não me conhece não tem o direito de dizer isso. Tá, ok? Eu tenho uma história longa na advocacia e quero me estender um pouquinho a respeito desse fato. Enfim, é a estratégia de defesa deles, eu respeito. Até então ele até tomou cuidado de não revelar meu nome, não revelar a imagem, enfim, então estava tudo bem, mas por conta dessa questão do Jornal Nacional de ontem, meu nome foi exposto a público. Então eu preciso agora me manifestar a respeito de como ocorreu isso, porque eu não sou um agente de distorção nenhuma, né? Primeiro, eu fui com autorização dela. Houve essa reunião de fato? Houve essa reunião, eu me comuniquei com ele através de um amigo em comum, ele me convidou para ir para a casa dele, eu achava que a reunião ia ser com ele, tá? Ele não participou da reunião, e quando eu cheguei lá, era uma reunião com os advogados dele, o que eu me achei, que foi até muito melhor, porque eu estava numa conversa entre advogados. Tá, ok? Nessa conversa eu tomei todo o cuidado de explicar que, olha, não estou aqui fazendo pressão, ameaça, nada disso. Eu vim aqui para expor um fato para vocês que me chegou ao conhecimento. Gostaria que vocês avaliassem junto ao seu cliente, inclusive, a veracidade para ver a versão dele. Aí me disponibilizei a ter uma reunião para apresentar os documentos para que, em conjunto, a gente verificasse se haveria ou não a possibilidade de um acordo. E é importante também mencionar o seguinte, que esse procedimento é absolutamente legal e previsto em lei. Tá, ok? Numa discussão cível, que seria o caso, né? Se ele, obviamente, reconhecesse que teria havido agressão, até então, né, nós estávamos numa conversa inicial, você tem um documento que se chama Instrumento de Transação Extrajudicial, onde você estabelece todas as regras de um acordo no caso de, eventualmente, ter sido cometido um delito e, eventualmente, se estabelecer um valor de indenização por conta daquele delito. Todo ato ilícito gera uma indenização. Isso é a regra do direito brasileiro. Então, por conta da delicadeza do caso, e eu, né, jamais quis expor esse caso ao público, né, tanto que não estou no caso, né, e provavelmente não ficaria. E falei isso para eles no final da reunião, olha, já que vocês não querem conversar a respeito, provavelmente é a última vez que vocês vão me ver, alguma coisa assim, não sei se eu vou continuar no caso, enfim. Então, essa reunião, ela foi com esse intuito. Tá? E inclusive, o direito brasileiro, ele tem como princípio, tá? Antes de qualquer litígio ser instaurado, as partes tentarem se compor. O primeiro ato que o juiz faz numa audiência de um processo de indenização civil é chamar as partes para uma audiência de conciliação. Então, veja, esse era o intuito. Em nenhum momento falei de valor. Não cheguei e falei, eu quero tanto para não fazer isso. Jamais. Tá? Então, veja, eu acho que houve talvez um certo exagero,
sabe? Estratégia de defesa, mas tudo bem, vamos, isso daí, se ele achar que houve, eu vou responder no processo legal adequado, mas estou muito tranquilo com isso. Estou muito tranquilo, tá? Essa foi a intenção. A intenção era evitar essa exposição pública. Se ele tivesse realmente cometido, a gente tentar montar um instrumento com os advogados para tentar evitar, com toda a confidencialidade e tudo mais, esse assunto não via à tona, e foi essa a intenção, entendeu? Sônia, vou passar a bola então para você. Doutor José Edgar está à disposição aqui para responder as perguntas do estúdio. Tá, ok. Boa tarde, doutor José Edgar. Obrigada aí por atender a nossa reportagem. Nós podemos esclarecer vários pontos aí para o público depois dessa bomba que o Jornal Nacional soltou ontem para o país inteiro. Eu queria voltar no ponto em que ela diz para o senhor que o Neymar espancou e estuprou, porque a alegação para o senhor deixar o caso é que ela teria mentido em relação ao estupro. Desde o início, a defesa era baseada em cima da agressão. Por que é que o senhor não levou em conta ela ter dito antes que ela tinha sido estuprada? Achou que era por conta da revolta, da raiva, que de alguma maneira aquilo era um exagero de expressão? Por que o senhor passou por cima desse detalhe, se é que passou por cima desse detalhe? Qual detalhe, desculpa? Dela ter dito, sim, para o estupro e o espancamento. Na conversa do WhatsApp? Sim, sim. Na conversa do WhatsApp? Sim. Veja, deixa eu te falar isso. Essa conversa provavelmente foi a conversa depois que eu avisei para ela que não ia ter nenhum, que eles não queriam fazer nenhum acordo e que eles iam para a gente buscar os direitos dela. E ela me mandou uma mensagem por WhatsApp, né? E ela já estava bem abalada e nervosa. E eu não tenho como prática ficar retrucando com o meu cliente por WhatsApp, até porque nem tenho tempo para isso, sobre questões técnicas que cabe a mim, como advogado, ter a prerrogativa. Então, se ela chega e fala, não, eu vou fazer isso de estupro, tal, eu não vou ficar discutindo com o meu cliente, porque eu já tinha adotado desde antes a estratégia, já tínhamos conversado a respeito disso, de que, para mim, a melhor forma de condução do caso era no caso, desculpa, ameaça não, no caso de agressão. Entendeu? Certo. Então, para mim, isso era irrelevante. Eu não preciso ficar retrucando com o meu cliente, porque a minha estratégia é minha prerrogativa, eu que toco. Certo. Agora, doutor, ela chega a falar em acionar crime organizado. A partir de uma declaração como essa, você não achou que ela fosse um pouco perigosa, não? Ou muito perigosa? Eu não entendi, desculpa. Em um determinado momento da conversa, ela fala até em crime organizado, colocar uma quadrilha atrás do Neymar. Exatamente. O senhor não temeu que ela fosse uma pessoa perigosa? Essa foi a pergunta da Sônia. De novo, ela estava totalmente abalada. É que a conversa depois, eu acho que foi nessa conversa depois que, inclusive, na sequência dela, ela me acusou de que eu teria recebido dinheiro da parte contrária para abandonar o caso e para não fazer o que ela queria. E logo na sequência, obviamente, eu renunciei ao caso. Eu falei, olha, isso é um absurdo o que você está dizendo, e renunciei ao caso. E mandei o meu sócio tomar as providências necessárias e nunca mais falei com ela, entendeu? Então, a sequência, o contexto da conversa, Sônia, foi esse daqui. Ela ficou muito nervosa porque ela estava muito aflita, queria tomar uma medida rápida, queria fazer um escândalo e tal, e eu não tenho esse perfil, não acho que era a melhor condução do caso estrategicamente, e achei que a gente deveria encaminhar de outra forma, entendeu? Certo. E aí foi quando depois, logo na sequência, ela me falou uma coisa que envolvia a minha idoneidade, e eu renunciei ao caso. Certo. Okay. Agora, só mais uma coisa, mas isso é curiosidade minha como leiga mesmo, não é, doutor José Edgar? Que é o seguinte, ela expôs o Neymar da maneira que expôs, ela expôs o senhor, porque acabou redundando nisso, não é? Era o advogado de defesa dela. Quer dizer, vocês estão aí nomeados, por que ela tem que ser poupada? Porque é ela que pode, de repente, né, em hipótese, ser a bandida, entre aspas, da história, tem que ser poupada e não pode ser identificada para o grande público, já que ela trouxe a vocês à tona ao primeiro plano dessa história.
estou escutando super mal. Essa pergunta, especificamente, eu também não consegui entender, Sônia. Então, eu vou simplificar e vou falar o seguinte. Ela identificou todo mundo, expôs todo mundo, de Neymar ao Dr. José Edgar. E por que ela não pode ser identificada? Porque nós, jornalistas, quando estamos comentando o caso, não podemos falar o nome dela. Se ela seria, entre aspas, volto a dizer, e por conta dessa história dela contatar crime organizado, que ela disse que até faria, se ela pode ser a bandida dessa história. Por que ela tem que ser poupada enquanto vocês estão dando aí a cara para bater? Deu para entender agora? Por que eu estou dando a cara para bater e ela não, é isso? Por que até esse momento a identidade dela tem sido preservada, sendo que ela expôs todo mundo e nesse momento é o senhor que está colocando a cara ao vivo aqui no A Tarde é Sua? Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou formado eu trabalho desde 1989, cara. Sempre conduzia minhas coisas de uma forma muito correta, ética e tudo mais. Evito qualquer... Não acho... respeito o trabalho de vocês, mas não acho que esse tipo de discussão tem que ser em ambiente público. Tem o local adequado, que é a justiça, né? Que, inclusive, é o local competente para julgar. Mas por que ela está fazendo isso, eu não sei. Né? Então, o fato é que ontem o meu nome ia ser exposto, né? E eu achei absolutamente necessário expor a minha versão, porque eu tenho uma história para dizer lá, entendeu? Eu agi de forma ética, profissional, atendendo aos interesses dela até o momento em que acabou a fidúcia e pronto. Aí, qual é a minha postura? Renunciar ao caso. Agora, o porquê que ela está fazendo isso, eu não sei. Não cabe a mim responder, tá? Eu não tenho nada a temer. Entendeu? Não tenho nada a temer, fiz tudo certo, não fiz nenhum ato ilegal e enfim, estou contando dentro dos limites do que eu posso falar, né? Porque as questões específicas dela, do que ela me apresentou e tudo mais, como eu não sou mais advogado do caso, eu não posso mencionar por uma questão ética. Mas, cara, a situação é essa. Então, eu não tenho nada a temer, eu estou aqui porque meu nome foi mencionado. Agora, Sônia, só um questionamento que eu acho importante nesse momento. Peraí, Bruno. Pode falar. Tá, porque não foi essa a pergunta que eu fiz. Não foi essa, que o sinal está ruim mesmo e vocês não entenderam. Eu acho que ele está certíssimo em estar dando entrevista, a gente até agradece. Eu perguntei, como leiga, por que é que ela não pode ser identificada a partir do momento que todos os outros envolvidos nessa história estão identificados. Nós, como jornalistas, não podemos dar o nome dela. Por quê? Vamos ver se a gente entendeu a pergunta dessa vez, Sônia, que o som está um pouco distorcido. Por que até o momento todas as pessoas que estão envolvidas nessa história foram identificadas e ela ainda não? É isso, Sônia? Por que a gente não pode? Porque nós sabemos quem é. Por que os profissionais da imprensa não podem citar o nome dela? Por que os profissionais de imprensa não podem citar o nome dela? Bom, aí tem as regras de compliance de cada empresa. Né? O nome dela não foi divulgado no boletim de ocorrência, acho que essa é a regra principal pelas quais caiu. Não, mas pode continuar falando, caiu, mas eu acredito que a gente esteja no ar ainda. Pode continuar, doutor. Mas, enfim, porque não foi revelado o nome dela no boletim de ocorrência, por uma questão de cautela, as regras de compliance da empresa não deixo falar para não mencionar. Né? Enfim, então, basicamente é isso. Então, eu acho que, né, deveria ser procurada a advogada dela e ela se pronunciar a respeito. Tá? Certo. Um questionamento importante, bem rápido, Sônia Abrão. Nas conversas que foram divulgadas, ela diz, vamos logo colocar na mídia tudo isso, e teria um vídeo, né, que esse vídeo, inclusive, ainda não foi divulgado. Qual seria o teor desse conteúdo, doutor? Bom, primeiro que eu fui contra, né, de trazer qualquer exposição midiática disso, né? De novo, minha estratégia era outra, uma procuradoria especializada nesses assuntos e tudo mais. Eu vi o vídeo, tá? Vi o vídeo, mas eu não posso comentar o conteúdo do vídeo, tá? Porque eu não mais a represento e isso pode afetar a estratégia do caso da advogada atual. Então, seria não só indelicadeza, quanto uma impropriedade técnica e profissional minha. Mas seria algo que pudesse acabar com a carreira do Neymar, conforme ela cita nas conversas?
não vou te responder isso, não posso. Tá? Não, isso daí eu não tenho a menor condição de te falar isso. Né? Porque quem vai... A carreira do Neymar, ele tem a carreira dele, um puta jogador brilhante, capitão da seleção brasileira, camisa 10, entendeu? Acho que as pessoas deviam um pouco também, né, separar as coisas. Né? Então, sabe... uma coisa é uma coisa, né? O que o cara é fora de campo, outra coisa é o que o cara é dentro de campo. Então, eu jamais poderia afirmar um negócio desse, um prognóstico desse, e também não posso revelar o conteúdo. Tá? Certo. Tá. Perfeito. Obrigado ao doutor José Edgar por atender aqui ao vivo ao A Tarde é Sua. Nós estamos sem retorno nesse momento, Sora, então eu estou passando a bola de volta aí para você até que a gente possa aqui reajustar a nossa conexão. Tá, ok, então vou mais uma vez agradecer ao doutor José Edgar da Cunha Bueno Filho, que nos deu essa entrevista exclusiva, falando por que ele deixou o caso, né, deixou a defesa da mulher que denunciou o Neymar por estupro. Então, as perguntas que o público estava querendo uma resposta, eu acho que vocês tiveram aí através